Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Eu sou Maria Fernanda Suete e essa é a Rádio 227, um podcast em defesa do direito da criança e do adolescente brasileiro. A rádio é uma produção oficial do Laboratório de Estudos sobre Violência contra a Criança e o Adolescente, o LEVICA. Olá, eu sou Ana Cláudia Peixoto, professora do Departamento de Psicologia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, coordenadora do LEVICA e trabalho na área infanto-juvenil há mais de 20 anos. O que acontece quando o bullying deixa de ser considerado só uma brincadeira e vira rotina? Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar mostram uma realidade preocupante. 4 em cada 10 adolescentes brasileiros já sofreram bullying. As meninas são as principais vítimas, e a aparência física, do rosto, do cabelo ou do corpo, lidera o motivo das agressões. O bullying também tem avançado muito rápido no meio digital, onde 10% dos estudantes admitem ter atacado alguém recentemente. E o cenário só piora. Mais da metade das escolas brasileiras ainda não tem nenhuma ação estruturada, seja para combater ou responder ao problema. Hoje a gente busca responder algumas perguntas. Como que os jovens enfrentam o bullying? Por que muitas vezes o silêncio parece ser a única saída? E o mais importante, qual é o peso que esse trauma deixa na vida de um estudante e da própria estrutura da escola? No primeiro bloco, a gente vai conversar com a doutora Pamela Esteves sobre como o bullying surge e o impacto da escola ignorar ou normalizar essas agressões no dia a dia. No segundo bloco, você vai conhecer a ação de duas estudantes de psicologia, Adriele Gomes e Sara Joanim, que atuam diretamente nas escolas para transformar os próprios jovens em protagonistas da luta contra o bullying. Para falar sobre a raiz do bullying, conversamos com a doutora Pamela Esteves. Ela tem uma trajetória acadêmica e profissional que atravessa a história, a ciência política e o direito, mas foi no seu trabalho como pesquisadora de violência escolar que a gente encontrou ela. A Pamela desenvolveu a sua tese de doutorado sobre o não reconhecimento das diferenças. Hoje, ela é professora na UERJ, mas tudo começou em uma sala de aula de escola. Quando a Pamela atuou como professora substituta em uma escola renomada do Rio de Janeiro, ela se viu em uma realidade de violência escolar que ela não conseguiu ignorar. Foi ali que nasceu a pergunta que guiou toda a sua pesquisa. Por que a convivência entre aquelas crianças era tão difícil nas escolas? A gente conversou sobre o que de fato é o bullying, como ele se manifesta e como as crianças agem diante dele. Quando você encaixota na ideia de que é só uma brincadeira de criança, que é um olhar do senso comum, mas também é um olhar muito geracional, né? Todos esses olhares, né, todos esses comportamentos geracionais, ou é só uma brincadeira de criança, eles consolidam o bullying, né? Eles não olham a partir do que as crianças estão sentindo e do que elas estão fazendo uma com as outras, né? Isso é banalizado. Então, quando a escola tem essa mudança, quando a família, os pais têm essa mudança de entender que não é uma brincadeira de criança, né? Até pode ser uma brincadeira de criança se não tiver um dos critérios que é a repetição. Quando é repetitivo e quando vai escalonando, quando começa com um apelido, escalona para uma ameaça, escalona para uma perseguição, escalona para uma exclusão, não é mais uma brincadeira de criança, né? Uma brincadeira de criança, que por mais que magoe, ela tem uma temporalidade, ela começa e termina. As crianças e os adolescentes que sofrem, que praticam e que assistem o bullying, dão um jeito de esconder que aquilo está acontecendo. E no ensino médio é muito mais difícil para o professor ter essa percepção, porque ele é um horista, né? Então ele entra, dá uma aula de 50 minutos, ou de 2 tempos de 50 minutos, vai embora e só encontra aquela turma de novo na outra semana, ou às vezes num outro dia da semana. Então ele não tem essa durabilidade para enxergar que aquela situação, aquele apelido, aquela zoeira está escalonando. É mais difícil para ele. Diferente do professor do Fundamental 1 até o 5º ano, né? Que geralmente é um professor regente, que fica com a turma mais tempo, ele tem mais facilidade. Só que até o 5º ano, os casos de bullying
eles, por serem mais vigiados, eles são mais combatidos. O professor logo enxerga, logo chama a direção, a família, né, conversa, faz um projeto para trabalhar aquilo ali pelo viés pedagógico. A partir do 6º ano, essa falsa ideia da necessidade de autonomia da criança, do adolescente, ela acaba facilitando os casos de bullying, né? Então, essa virada de chave do olhar, ela é muito importante, porque aí esse professor, esse gestor, vai entender, que é uma das teses que eu defendo na tese e nos artigos que foram publicados posteriormente, que o conflito ele começa dentro da sala de aula ou fora da sala de aula, porém dentro da escola, porque alguma diferença foi externalizada. Pode ser uma diferença de opiniões, pode ser uma intolerância religiosa, pode ser uma questão étnica, pode ser racial, pode ser uma diferença positiva, né? Um estudante que é muito bonito, que é muito inteligente. Pode ser uma diferença negativa, né? Um estudante que é muito magro, que é considerado muito feio, que é sem noção, né? Que abre a boca na hora que não tem que abrir. Mas é uma diferença. E aí você tem um conflito. E o que a escola precisa entender, e é muito difícil para ela entender, é que o conflito é positivo. Toda vez que o conflito aparece, a escola tem chance de trabalhar essa diferença pedagogicamente. Só que o que acontece? Esse conflito, na maioria das vezes, ele é ignorado. Eu me lembro de uma situação na tese que uma aluna falou para mim: o menino me chamou de piranha. Eu fui falar para o meu professor que ele tinha me chamado de piranha, e o meu professor virou para mim e falou assim: você é um peixe? Ela, não. Então deixa para lá. E continuou o conteúdo. Então, olha só, ele teve ali a oportunidade de fazer toda, pedagogicamente, uma discussão sobre gênero, uma discussão sobre ofensa, uma discussão sobre o lugar da mulher na sociedade, né? O que significa ser chamada de piranha. Mas quando ele ignora isso publicamente, né, para a turma toda, ele está ensinando aos outros meninos, né, que podem chamar as amigas de piranha e que está tudo bem, porque piranha é um peixe. Só que o menino não chamou assim. Então ele está banalizando o conflito, porque é um conflito, ela foi reclamar, ela se sentiu ofendida, e ainda por cima ele está reforçando. E aí isso escalona, porque hoje ele chama de piranha, amanhã ele chama de vagabunda, depois de amanhã ele olha para a menina com esse olhar objetificado e ele vai agredi-la e violentá-la. A pesquisa da Pamela teve 3 grandes etapas. A primeira foi mergulhar no cotidiano desses adolescentes. Ela virou parte da rotina escolar. Durante meses, ela acompanhou tudo de perto. Assistiu aulas, participou das reuniões de pais e conselhos de classe e teve presente até nos intervalos e passeios. Depois desse momento de observação, que durou aí por volta de uns 5, 6 meses, com esse material, eu tinha um diário, que a gente chama de diário de campo. Eu tentava não anotar na frente das pessoas, porque isso intimida muito e poderia colocar em risco a minha presença, né? Mas eu me lembro que eu saía de lá, entrava no estacionamento no carro e cuspia tudo no papel para não esquecer de nada. E aí, com esse diário de campo em mãos, eu elaborei um roteiro para um questionário, que foi a segunda etapa da minha pesquisa. Um questionário de perguntas fechadas, objetivas, mas que eu coloquei 2 perguntas abertas, né? Ousei, que era uma sobre o que ele compreendia sobre bullying, e a outra pergunta era se ele já tinha testemunhado uma situação de bullying e como que ela, né, lidou com isso. Ao todo, foram mais de 100 alunos ouvidos, com total liberdade para participar. Tudo foi feito de forma anônima e voluntária, buscando cobrir todo o ensino médio. Mas saindo um pouco do campo das estatísticas, eu perguntei a Pamela sobre o papel das instituições. Como é que a escola tinha que reagir na prática quando esses conflitos aparecem? Ou nega, ou ignora, e eu entendi por que a escola faz isso. Não é porque não se importa, é porque a escola vem sendo muito cobrada de dar conta de tudo, né? Tem que ensinar socioeducação, robótica, inglês, espanhol, habilidades socioemocionais, não sei o quê. Tudo cai na escola, né? Virou a instituição que vai nos salvar da nossa própria desgraça, né? E a escola não dá conta, entendeu? O professor ele tem que preparar para o Enem, mas ele tem que prevenir o caso do bullying, ele tem que ensinar habilidades socioeducativas, ele tem que descobrir quando o aluno está triste, quando ele tem ideações suicidas, quando ele... Assim,
Acho que a última coisa que ele faz é ensinar matemática e português. Ele não dá conta, né? Então, assim, é um problema que quanto mais você vai investigando, você vai vendo como se fosse uma cebola mesmo, né? Teve uma das falas que eu encontrei na sua pesquisa, que até conversa com esse caso da menina que foi chamada de piranha, que uma adolescente falou que a gente pode se matar, que eles estão preocupados só com regrinhas. Eu, Sim. eu queria saber sua avaliação dos efeitos disso. Eu me lembro dessa situação. Essa fala, ela veio ali num contexto que eu estava tentando entender um pouco por que que determinadas diferenças são aceitas e outras não. Isso era uma questão para mim, né? E aí eu me lembro que tinha um menino que ele, assim, esteticamente, de fato, ele tinha uma cabeça muito grande. E ele era carinhosamente chamado de Sky. E ninguém chamava ele pelo nome, né? Ele quis dar entrevista, né? Aceitou, eu fiquei muito feliz, porque na entrevista dele eu esperava que ele me dissesse: eu fico muito chateado, ninguém sabe meu nome, todo mundo me chama de Sky, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele disse o oposto. Ele disse: olha, não, pelo contrário, eu acho carinhoso. A minha cabeça é grande, eu pareço realmente uma antena parabólica, mas é, ninguém faz para me ofender, sabe? Em casa, quando eu chego, minha mãe me chama pelo meu nome, às vezes eu nem respondo, porque eu tô tão. Eu respondo Sky. Eu não acho que ninguém queira me ofender, eu não me sinto ofendido. Pelo contrário, aí ele falou assim: pensa, aqui tem vários Joãos, Marias, né, Pedros, né? Mas só tem um Sky, eu. E aí eu fiquei muito surpresa, falei, caramba. E foi esse menino que falou isso, né, das regras. Ele disse que a escola não se preocupava com o que deveria se preocupar e se preocupava com o que não deveria se preocupar. E aí ele disse o que é preocupante, e ele contou casos graves de bullying na entrevista dele, a escola não se preocupa. E foi aí que ele falou: a gente pode se matar, que eles não estão nem aí. Eles estão preocupados com as regrinhas do dia a dia. Esse menino especificamente era um adolescente muito autossuficiente, um campeão de basquete, muito autocentrado. E ele, acho que o pós, né, sua pergunta, né, o que que isso pode produzir, né? Nele especificamente, eu diria que nada. Não sei, acho, né? A gente nunca sabe. Mas as outras situações, né, tem uma que eu coloco na tese que me deixou muito chocada, que foi a que um grupo de meninos levou um outro menino para o almoxarifado da escola, seguraram os braços e as pernas dele, abriram a boca dele à força e fizeram ele beber xixi de todos os meninos que tinham feito xixi na garrafinha de Coca-Cola. Então, esse é um caso muito grave, né? E a escola lidou com esse caso de uma maneira muito pouco assertiva, porque também ficou muito assustada, porque era muito inimaginável isso. E a escola chamou o conselho tutelar sem entender o que, que tinha acontecido, sem escutar os, os meninos, né, todos. E isso foi muito negativo, porque isso gerou nos adolescentes um sentimento de impunidade. A escola não fez nada, o conselho tutelar veio e a gente não sabe o que, que eles fizeram, mas a escola em si não fez nada. E quando eles descobriram o que o conselho tutelar tinha feito, essa impunidade virou punitivismo, porque o conselho tutelar, né, tinha acionado os pais, né, dos meninos que fizeram isso, e acabou que isso foi judicializado. Os pais acabaram recebendo uma acusação criminal do menino que foi obrigado a tomar o xixi. E aí o pós foi: a escola tratou com impunidade, o conselho tutelar tratou com punitivismo radical e ninguém conversou, ninguém entendeu o que estava acontecendo. E aí eu fui tentar entender o que estava acontecendo, e era um conflito muito grave, era um conflito que vinha se arrastando há 3 anos, desde que eles tinham entrado no primeiro ano, né, entre grupos que não se gostavam nem um pouco. Então, um grupo já tinha feito barbaridades com outro grupo, né? Por exemplo, o grupo do menino que foi amarrado e tomou o xixi era um grupo que tinha feito o outro grupo abrir o olho e colocou sal nos olhos. Então,
por trás tinha muita violência que ninguém sabia e que acontecia dentro da escola. Esse episódio do sal e do xixi aconteceram dentro da escola, durante o horário escolar. Então, o pós é sempre traumático para quem faz, para quem sente, obviamente, e inclusive para quem participa e não toma nenhuma atitude, né? O que eu acho que a sociedade ainda não entendeu é que não vale a pena arriscar as consequências do bullying, porque elas podem ser muito drásticas. Elas podem levar a suicídios, a gente já tem N casos no Brasil e no mundo, mas não só, porque as pessoas se preocupam, a ponta do iceberg é algum aluno tirar a própria vida. Isso é realmente muito grave. Mas existem outras gravidades muito graves, né? Existem crianças que ficam traumatizadas, que não querem mais ir para a escola. Existem crianças que se tornam adultos extremamente inseguros, né? Que têm medo de falar, de se colocar. Então, as consequências, não vale a pena o risco de tratar como uma brincadeira de criança, de achar que as crianças vão se resolver. Elas não vão se resolver, elas não conseguem. Quais os sinais que você diria que dá para ser percebidos antes da coisa se agravar, assim? Se tem alguns sinais que a criança pode dar em casa que costuma ser ignorado, qual que é o papel deles? Além de não reproduzir em casa esses mecanismos que aparecem na escola, né? Mas o papel da família na prevenção dessas violências. É, as vítimas de bullying, na maioria das vezes, têm um perfil muito nítido, né? Claro que tem casos que fogem a essa regra, mas são exceções. Geralmente são crianças e adolescentes mais introspectivos, com mais dificuldade de se posicionar, né, mais tímidos. Se os pais têm esse filho, eles já precisam ficar em alerta, porque a escola é um espaço violento, é um espaço de violências, né? A escola não é um espaço protetor, como deveria. E não é por N motivos, inclusive porque a sociedade é violenta, né? Eu costumo sempre dizer que a escola é uma caixinha de ressonância da sociedade. A gente tem que acabar com esse raciocínio idílico de que o meu filho na escola ele está protegido de tudo e de todos. Não, ele não está. Ele está na sociedade. Se ele está na sociedade, ele não está protegido de tudo e de todos, né? E se ele é essa criança, esse adolescente, já tem que ter um alerta. Mas eu acho que tem alguns sinais muito nítidos, mas que as famílias não necessariamente vão capturar. Por exemplo, quando tem uma postura de ficar mais quieto do que já é. A criança que sofre bullying, ela tem uma solidão que ela expressa no olhar e nas atitudes. Fulano, vai brincar? Ah, não quero. Quero ver televisão, né? Fulano, vamos no restaurante comer? Não, não estou afim, vou ficar em casa. Porque a violência do bullying, ela gera uma dificuldade de sair para o mundo, né? De fazer as coisas. Então, essa mudança de comportamento, esse não mais rotineiro, não quero isso, não quero aquilo, vira uma minhoca também, né? Se tranca no quarto, em algum espaço, né? Começa a buscar muito um lazer que não necessita do convívio social. Muita tela, muito videogame. Menores, né, fazem xixi na cama, começam a comer os cantos dos dedos, comer a manga da blusa, cai cabelo, sintomas mais físicos, né, psicossomáticos. Se infantilizam, começam a falar mamãe, papai, do nada, assim, né? Parou de falar mamãe e papai, fala pai e mãe. Aí vai falar mamãe e papai, porque está tentando ali mostrar uma alternativa de proteção, muito inconsciente, mas acontece. Não quero mais ir para a escola, ou começa a encontrar motivos para não ir, desculpas para não ir, né? E na escola também, ficam mais quietos, mais introspectivos, saem do grupo, ou às vezes ficam tentando desesperadamente encontrar outro grupo para pertencer. As meninas sofrem um bullying muito diferente dos meninos, né? O bullying entre as meninas ele está muito relacionado à fofoca, à picuinha.
a imagem, a exclusão, ele é muito marcado por essas questões, né? E raramente vai ter uma questão de violência física. Muito difícil. Muito, muito, muito. Dá para contar nos dedos. Entre os meninos, ele é mais físico, né? Ele é mais da agressão física. As meninas, elas são muito espertas no sentido de humilhar, ofender com palavras, ridicularizar, pegam as questões da imagem, do corpo, né, e colocam nesse lugar. Os meninos não, os meninos eles estão numa pegada mais da agressão física, né? Ou da perseguição sempre por questões muito masculinas. Ah, não joga bem futebol. Ah, não joga videogame. Ah, é uma menininha. Ah, não sei o quê, né? Quando os meninos fazem o bullying que as meninas fazem, eles fazem sempre a partir dos referenciais da masculinidade, da virilidade, né? Muito fortes também. Tem outros relatos assim das crianças que eu vi na sua pesquisa que me inculcaram bastante. Quanto ao o consentimento deles, assim, o silêncio deles. Eu vi casos de alunos que falaram que não testemunharam o bullying, não falaram nada, justificando que não era problema deles, ou que eles estavam com medo, alguns com que achou engraçado. Qual que é a sua percepção sobre esse consentimento silencioso deles? É, é meio que um pacto mesmo, né? Existe um medo muito grande de falar e virar o próximo alvo. Eu escutei isso muitas vezes, de muitos alunos. Existe um outro medo de falar e não virar alvo, mas ficar sendo visto como X9, o que é muito grave numa escola, ser X9. Você pode ser qualquer coisa, menos X9. E existe também um medo muito grande de falar e a coisa voltar. E as pessoas que fazem conseguirem montar um discurso que, apesar dele estar falando, ele também faz. Esses três grandes motivos que eu, na pesquisa, vi, né? Mas também existe uma cultura muito grande da impunidade. Se não é comigo, eu não vou falar. Os alunos que falavam eram os alunos que tinham amizade muito grande, muito forte por aquela pessoa que estava sofrendo. Esses falavam. Mas se fosse uma pessoa que não tivesse laços de amizade sólidos no grupo, ninguém falava. E era muito esquisito, porque você sabia que fulano sofria bullying todos os dias de ciclano, de determinado grupo, e meio que era naturalizado, lugar comum. E essa crença de que a escola vai piorar a situação, de que chamar os pais vai piorar a situação, os alunos falavam muito para mim assim, pô, eu não posso me expor. Se eu me expor, eu vou sofrer uma retaliação, não quero me expor. Eu falei, mas você acha justo que seu colega fique sofrendo assim? Não, mas ele não falou com os pais? Eu falei, ué, mas você não falou que não falar com os pais não funciona? Não funciona. Então, o que que funciona? Ah, não ligar. Escutei muito isso. Mas como é que você não liga se a coisa está escalonando, se repetindo? Conversamos sobre os dados, sobre a omissão e o silêncio que envolvem o bullying. Mas afinal, como que a gente faz para sair desse ciclo? Para fechar nossa conversa, eu pedi para Pamela desenhar um horizonte novo. Se ela pudesse propor um plano de ação, uma estratégia mais concreta para as escolas e a sociedade enfrentarem isso juntas, por onde ela começaria? Acho que é importante que a escola promova fóruns entre os estudantes, mensalmente, para eles escolherem um tema e conversarem sobre esse tema. Uma escola que faz isso é uma escola que diz: olha, eu estou disposta a escutar vocês. Claro que eles vão trazer temas que vão colocar a escola numa saia justa, lógico, isso é fato. Mas a escola, independente do plano de ação, a escola precisa mostrar que ela está preocupada com isso, preocupada de verdade, não só pontualmente, quando algo acontece, e que ela está disposta a ouvir. E aí a gente tem várias possibilidades desse ouvir, né? Esse ouvir pode vir para uma caixinha, esse ouvir pode vir um projeto interdisciplinar, esse ouvir pode vir trabalhando filmes, séries, tem um monte sobre bullying. Pode vir pela sensibilização, mas não só.
não funciona só sensibilizar. Quando você sensibiliza demais, a própria sensibilização vira uma banalização. Não funciona. A doutora Pamela estudou durante anos como o bullying se desenrola nas escolas e trouxe pra gente as motivações, as consequências, como os alunos se comportam diante de certas situações. Do outro lado do Rio, na cidade de Seropédica, 2 alunas da graduação de psicologia pensaram algo parecido. Como que o bullying se manifesta nas escolas públicas dali? E como que os alunos se comportam diante dele? Adriele Gomes e Sara Joani são bolsistas de extensão do Levica e estão conduzindo o projeto Vozes contra o Bullying, crianças como agentes de transformação na 2ª e 3ª infância. Elas contaram pra gente um pouquinho sobre o projeto, a inserção nas escolas e a resposta das crianças diante dessa oportunidade de se manifestarem diante do bullying. Esse projeto, ele busca prevenir o bullying nessas infâncias. A gente considera a 2ª e a 3ª infância como períodos muito sensíveis na vida do sujeito, né? Quando a criança, ela, ali no início da 2ª infância, ela está ampliando suas relações, então ela está saindo do ambiente familiar e aí ela entra no que a gente chama de idade escolar, e ela começa a se relacionar mais intensamente com outras pessoas, principalmente com os pares, e ela começa a se desenvolver em seus diversos campos, né, cognitivo, social, emocional, tem um grande desenvolvimento. E aí essa é uma fase de muitas mudanças. É uma fase onde muitas mudanças começam e elas se estendem até a 3ª infância, que é quando a gente pega ali o final da infância e o início da adolescência. Então a gente tem muitas questões surgindo e a gente vê esse grupo como um grupo muito vulnerável a essa questão da relação com os pares e das violências que podem surgir a partir disso, né? Principalmente pensando assim, bullying e cyberbullying. E aí a gente está trabalhando com essa questão. E o BIET, ele surgiu a partir de uma demanda da comunidade. A orientadora educacional de uma das unidades escolares que a gente está trabalhando procurou a nossa coordenadora, pedindo para que ela desenvolvesse um projeto que tratasse sobre bullying e que pudesse ser aplicado nessa escola. Porque essa escola estava com muito casos de bullying e isso estava sendo uma questão muito grande na unidade escolar. E aí, a partir disso, a Ana pensou nesse projeto, estruturou esse projeto, e aí ela me convidou para participar com ela, convidou a Sara, e aí a gente pensou num projeto que buscasse trabalhar com os alunos de forma que eles pudessem ser sujeitos ativos no processo do início ao fim, pensando que tirar eles desse lugar passivo, sabe, de, por exemplo, você trabalhar com uma palestra, de o pesquisador ir lá e só falar, né? Tirar eles desse lugar para a gente conseguir resultados mais duradouros, porque quando a gente tem uma participação ativa das crianças no processo, a gente tem frutos que vão durar muito mais e que vão fazer muito mais sentido para elas. Então, a gente pensou na participação ativa deles nesse sentido. Então, eles trabalham tanto no momento de identificação das demandas de bullying, quanto na criação das atividades que a gente pretende propor para eles. A Sara contou pra gente que o laboratório tem tentado estruturar pesquisas de forma mais horizontal, ou seja, ninguém tá acima de ninguém ali, ninguém sabe mais. Elas buscaram formas e metodologias diferentes com o objetivo de que os jovens não fossem apenas os objetos do estudo, mas sim os protagonistas reais do projeto. Depois disso, deles começarem a se familiarizarem mais com o nosso projeto, quem somos, a gente começar a fazer parte desse ambiente que é deles, vão surgindo essas demandas que a gente não só vai observar, mas a gente também vai depois captar através do questionário que a gente aplica. Esse questionário, basicamente, são algumas perguntas que a gente faz adaptado para a idade deles. Então, se for 1ª, ou 2ª, ou 3ª infância, a gente vai fazer questões pensando dentro disso. Aí, essas perguntas que a gente seleciona, no caso, os representantes das turmas para aplicarem, são perguntas que tentam mapear justamente a forma que esse bullying aparece. É um bullying que ele é mais verbal? Ele é mais físico? Ele acontece pela internet? Ele
Envolve gênero, envolve raça, envolve classe? Como é que ele aparece? E aí a gente consegue formular a partir desses resultados, tanto da nossa observação em inserção ecológica, quanto dos resultados dos questionários que as próprias crianças e professores respondem, o que a gente tem que focar mais. Que é aí que entra essa questão da verticalidade sendo combatida, né, dentro da pesquisa, e a gente entrando numa relação horizontal, porque a gente deixa de chegar em sala de aula, às vezes aplicando oficinas que podem ser para o bullying, mas vai, por exemplo, focar mais no bullying verbal, que às vezes naquela escola não acontece tanto. Mas ali o que acontece? Acontece a violência mais física, acontece mais cibernética. E se a gente não tem essa relação com eles, a gente não consegue captar esse tipo de informação, a gente não consegue entender qual é a demanda que realmente aparece. Aí depois disso, a gente constrói oficinas que eles também vão ser ativos dentro delas. Então, eles que vão falar, eles que vão construir. A ideia é justamente que eles não só nos tragam o que é mais urgente, mas também digam para a gente e façam também, dentro desse ambiente, desse território, a solução. Como é que para eles faz sentido que a gente resolva? Como é que para eles faz sentido lidar com esse problema? Aí a gente foi percebendo várias questões, né? Como, por exemplo, o Explana, né? Que é uma das formas um dos meios que eles estavam utilizando para fazer cyberbullying, que basicamente é uma conta na internet, né? No Instagram, onde eles fofocam sobre a vida uns dos outros, até contam mentiras, e muitas dessas informações que são vazadas lá, né, segredos uns dos outros, muitas vezes acarretou na violência física depois, por exemplo, de marcar uma briga presencialmente depois. Enfim, isso foi uma das demandas que apareceu. Você trouxe a inserção ecológica, falou que a gente está trabalhando com a inserção ecológica, né, que é a ideia da gente tá ali no cotidiano, vivenciando junto com eles as coisas que eles experienciam. Então, a gente participa das atividades ali. E aí, eu queria trazer, porque eu acho que é importante a gente pensar o porquê da gente trabalhar com a inserção ecológica. Quando a gente fala da inserção ecológica, a gente está falando de uma metodologia que ela tem como base a teoria do desenvolvimento, que foi criada por Bronfenbrenner. Nessa teoria, a gente pensa o desenvolvimento dentro de uma relação que é construída entre a pessoa e o seu ambiente. Então, a gente percebe que o ambiente que a pessoa está inserida, ele influencia diretamente em como vai se dar o desenvolvimento dela. Então, por isso é importante a gente estar ali olhando como as relações se dão, olhando como as coisas acontecem de fato no dia a dia dessas crianças, né? Eu lembro muito bem que na primeira vez que eu fiz um momento assim, de conversa com alguns representantes da turma, que ali houve choro, houve desabafo, porque eles entenderam que ali era um dos únicos lugares seguros na escola onde eles poderiam trazer situações não só de bullying, mas também situações da sexualidade que estavam começando a aparecer, situações de autoconhecimento, situações até mesmo de infraestrutura na escola, de ter um espaço para poder falar de situações que aconteciam e denunciar também outras coisas além também do bullying. E saber que tinha um lugar para serem acolhidos. E eu lembro que no primeiro dia que eu tive essa conversa, uma menina, ela trouxe que ela passou pelo bullying, que por conta disso, a gente às vezes pensa, né, nem existe essa demanda, eu vou chegar em campo, não vou ter o que fazer, e são nesses momentos que a gente percebe que tem, e que aparece de fato, porque ela trouxe essa vivência do bullying que ela sofreu, ela se sentiu segura para falar, por exemplo, que a terapia foi o que salvou ela, porque até então ela chegou a se automutilar, a não querer mais ir para a escola, e até mesmo, né, no caso, começar a ter esses pensamentos contra a própria vida. Então, ela ter visto que tinha lugares seguros, que tinha com quem contar, foi algo importante para ela. E eu vejo que só a gente estar lá pensando nisso, mesmo que depois ela já está melhor resolvida com essa demanda, eu acho que deve ter sido importante, assim, para ela ou para qualquer outra pessoa ali que talvez estivesse passando por algo parecido, mas não tivesse coragem de falar, de que tem um projeto ali olhando para eles, sabe? Tem gente que tá querendo escutar, tem gente que tá querendo sentar do lado e resolver, sabe? Trazer uma realidade para eles onde que eles se sintam seguros, onde eles podem ser eles mesmos. Então, eu acho que quando a gente está inserido em campo, é isso que aparece também, sabe? Porque a pesquisa ela não é algo frio, que a gente não se envolve, que a gente fica distante. Também é isso, é se vincular, se emocionar. Às vezes, segurar o choro ou chorar junto com eles, sabe? É muito isso. Eu acho que não dá para trabalhar com criança sem trabalhar a vinculação. Eu acho que o método da inserção ecológica, ele
oferece pra gente coisas muito boas nesse sentido, de que ele possibilita que a gente crie esse vínculo, que a gente construa uma relação e que as coisas surjam de uma forma natural, sem forçar muita coisa, né? Com elas inseridas nas escolas e em contato com os alunos, elas aplicaram um questionário adaptado que buscava identificar como o bullying se expressava e quais eram as principais formas de bullying daquela escola especificamente. Eu pedi que contassem pra gente exatamente a abordagem delas. Então a gente busca identificar o que aparece e também pensar em quem essas crianças têm como pessoas de confiança para contar, se existe essa rede. Então é um questionário que ele faz perguntas do tipo, alguém já usou a sua aparência na escola? Ou você já foi furtado na escola? Alguém já mexeu nos seus materiais sem a sua permissão? E até perguntas do tipo, você já contou para alguém alguma dessas situações? Para quem você já contou? Para um professor? Para sua família? Não sei, para um diretor? Sabe? Então pensando também nesses adultos de confiança. A gente também tentava mapear os lugares que mais aconteciam, horários que mais aconteciam e também como é que era a reação deles com relação a isso. E a partir daí, a gente pensa algo que esteja dentro disso, né? E assim, para além das perguntas que a gente tem no questionário, no momento da aplicação, aquilo também se torna um momento de trocas, assim. Um momento onde os alunos podem trazer as suas demandas e trazer as situações que fogem do que a gente levou ali no papel. Até porque a gente não consegue abarcar tudo. Então, eu lembro que quando a gente fez a aplicação dos questionários na Olavo, a gente fez com alguns alunos numa sala de forma conjunta. E aí, enquanto eles respondiam as perguntas, sempre surgiam comentários de situações que aconteceram com eles, então, e de como eles reagiram àquilo. Muito mais do que uma coleta de dados, a ideia dos questionários acabou se tornando um canal de escuta. A Adriele e a Sara perceberam que no meio das respostas, aqueles alunos traziam situações da vida real que fugiam totalmente do roteiro inicial delas. E é aí que o projeto ganha forma. As oficinas elas não chegam prontas em um molde, elas são estruturadas a partir das demandas específicas daqueles estudantes que eles mesmos trazem. Eles são os protagonistas desse processo. E para celebrar o engajamento e a participação ativa deles, no final do ciclo do projeto na escola, as turmas que participaram são premiadas com um passeio especial na Universidade Federal Rural, com direito a atividades artísticas, educação física e sempre muita troca. Nesse episódio, você ouviu sobre a realidade do bullying nas escolas brasileiras. Analisamos os dados do Pense 2024 e discutimos com a doutora Pamela Esteves como a banalização dessas agressões silencia as vítimas e trava a escola. Também conhecemos o projeto Vozes contra o Bullying, onde 2 alunas de psicologia estão dando voz aos jovens e provando que o protagonismo deles é o melhor caminho no enfrentamento ao bullying. A Rádio 227 volta no próximo episódio. A Rádio 227 é um podcast desenvolvido pelo Laboratório de Estudos sobre Violência contra a Criança e o Adolescente, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A produção e roteiros são por mim, Maria Fernanda Suete, como parte da minha pesquisa de iniciação científica. A edição e revisão são de Edmilson Gomes. O projeto conta com financiamento do CNPq e é supervisionado pela professora doutora Ana Cláudia Peixoto. A gente volta no próximo episódio.